Seja bem-vinda a mais uma aula de saúde da mulher. Eu sou a Valesca D'Angelo, eu sou uma profissional da saúde há quase 30 anos e nos últimos anos venho trabalhando com mulheres na pré e pós-menopausa e hoje nós vamos falar aqui de algo que está acontecendo com você, mulher 40 a mais, e talvez você não esteja conectando isso com essa fase da sua vida e é muito importante que você perceba agora e mude agora para que lá no futuro você continue vivendo muito bem, né? Você continue usufruindo, de fato, de uma vida, não é de qualidade, mas de uma vida funcional, né? Fazendo as coisas sozinhos, tendo autonomia, tendo sonhos, podendo trabalhar, podendo ir e vir, sem depender de ninguém para fazer nada para você e muito menos limpar o seu bumbum ou trocar sua fralda, porque é isso que acontece com a mulher que não cuida da sua saúde, né, depois dos 40 anos. É isso, ponto. Nós vamos falar aqui sobre alguns sintomas. Me fala se esses sintomas estão presentes na tua vida. Quem aqui anda cansada? Quem aqui, presta atenção, tem fome o dia inteiro? O dia inteiro você tem fome. Ou se você não tem fome, você está com muita vontade de comer um docinho. Quem aqui tem vontade de comer doce várias vezes no dia? Quem aqui, depois que faz a sua refeição, tem aquele soninho, sabe? Dá aquele sono. Quem aqui come? Ah, eu almocei, eu jantei, deu um sono. Né? Quem aqui tá com dificuldade de emagrecer? Antes emagrecia, agora come uma folha de alface e ela vai direto para sua barriga, para o seu culote, para o seu bumbum, para sua perna. Quem aqui já percebeu que tá com a axila mais escura? Com o pescoço aqui, ó, escuro. Quem aqui já observou que debaixo da axila começou a aparecer umas verruguinhas? Eu quero saber de você que tá aqui. Algum desses sintomas você já percebeu no seu corpo? Fala aqui comigo, eu preciso saber. Eu preciso saber se você tem algum desses sintomas. Porque esses sintomas são sintomas de resistência insulínica. Mas o que é isso? Resistência insulínica é quando a glicose fica no seu sangue. A glicose do quê? A glicose do que você comeu. O que você comeu? Qualquer tipo de carboidrato. Tá? Eu não vou entrar em detalhes de tipos de carboidrato hoje, mas eu quero dizer que você, depois dos 40, vai ter mais glicose no sangue do que as outras mulheres mais jovens. E essa glicose, esse aumento de glicose, faz com que as células fiquem resistentes. Ou seja, muita glicose chegando e a célula não consegue botar a glicose para dentro para fazer a célula... A célula não consegue absorver essa glicose para transformar essa glicose em energia. Então, resistência insulínica é quando o seu metabolismo mudou e a glicose que entrou através da alimentação não é mais absorvida pela sua célula para se transformar em energia. Ela fica ali. Quando ela fica ali, a insulina vai subindo cada vez mais. E quanto mais a insulina sobe para tentar levar essa glicose para dentro da célula, mais você tem esses sintomas, mais fome você tem, mais vontade de doce você tem, mais cansada você fica. Mais mancha aparece no pescoço, na axila, mais você tem esses sintomas. Presta atenção. E a complicação disso, se você... tá tudo bem, eu dou uma cochilada depois do almoço, eu me dou ao luxo de ficar comendo um docinho toda hora. Se você não prestar atenção, isso pode se complicar. E essa resistência insulínica se transforma numa diabetes. Ela vai fazer com que você tenha pressão alta, ela vai fazer com que o seu triglicerídeos e o seu colesterol aumente, ela vai fazer gordura no seu fígado. E isso sim
é gravíssimo. Porque a partir daí você abre portas para todo tipo de doença cardiovascular. Então, a partir daí, você pode ter um AVC, que é um derrame, você pode ter um infarto e você pode ter também câncer. Tá? Sim, câncer está relacionado com um aumento, né, de glicose no teu sangue, um aumento de insulina para tentar dar conta dessa glicose. E porque ele não consegue dar conta, ele transforma tudo isso em gordura no seu fígado e te inflama todinha. E aí vem dores no corpo, dor de cabeça, mal-estar, irritabilidade e tudo isso junto com o período mais delicado da sua vida, que é a menopausa. Então, os sintomas da menopausa, eles vão explodir, ficar muito mais intenso quando você, que teve uma alteração hormonal, que teve uma alteração do metabolismo, não corrige essa resistência insulínica. E resistência insulínica a gente não corrige com remédio, a gente corrige com mudança de hábito. E eu vou te explicar o porquê. O único órgão que é capaz de queimar essa glicose que está ali no seu sangue se chama músculo. Sim, o músculo é um órgão. E o nosso maior órgão endócrino é o quadríceps, ou seja, o músculo da perna, o músculo da coxa. E quando a gente entra no período de pré e pós-menopausa, a primeira coisa que acontece é perder músculo. A gente entra num processo de perda muscular muito rápido e, ao mesmo tempo, ganha gordura, porque o nosso metabolismo mudou. Então, se você está perdendo músculo, mais ou menos aí 1% ao ano, e a sua glicose está aumentando e a sua insulina também, e você está pré-diabética, tem resistência insulínica e tem todos esses sintomas, o que é que você deve fazer? Porque não é o remédio que vai mudar o seu organismo. O que vai mudar é ganhar músculo. Quanto mais músculo você tiver, mais você vai queimar essa glicose que está no seu sangue. E essa glicose que está no teu sangue, ela aumenta demais logo depois das refeições, por causa do estilo da refeição que você faz, por causa do doce que você fica comendo. Então lembra, você já está com a resistência. Seu organismo já não está conseguindo lidar com aquela glicose toda. Você já ainda está perdendo músculo. O músculo, ele é responsável por 80% da queima da glicose pós-prandial, que é pós-refeição. Então, olha só, músculo é responsável por 80% da queima da glicose pós-refeição. Só que você na pré e pós-menopausa está perdendo músculo. Então a sua glicose continua aumentando e aquilo que pode queimar a sua glicose está diminuindo. Resultado? Pressão alta, diabetes. Todos esses sintomas, aumento de fome, aumento de vontade de comer doce, sono pós-refeição, hipertensão e todas as possibilidades de doenças cardiovasculares. Eu tô aqui hoje para dizer para você que a única forma de você diminuir, acabar com a resistência insulínica é você ganhar músculo. E a mulher, ela tem na perna uma bomba de acabar com glicose. O nosso quadríceps, que é o nosso maior músculo, que é o músculo da coxa, quando trabalhado, ele vai conseguir dar conta de toda a glicose que você ingeriu. Obviamente que a gente melhora a nossa alimentação junto, né? Não é porque vai treinar músculo de perna que vai comer doce o dia inteiro. Você já entendeu isso, né? A gente melhora um pouco a alimentação
mas a gente treina a perna. Treinar a perna, gente, não é estética. Treinar a perna é sobrevivência. Mulher de perna grossa, e quando eu digo perna grossa, eu estou dizendo de perna com bastante músculo, é mulher saudável. É mulher que não tem resistência insulínica. É mulher que tem triglicéridos, colesterol baixo. É mulher que não tem sintomas de cansaço, não tem fome o dia inteiro, não tem vontade de beliscar, dorme bem à noite. Porque as coxas são os nossos maiores músculos. E quanto mais massa muscular você ganhar, mais rápido vai ficar o seu metabolismo, mais eficiente ele fica e mais longe das doenças cardiovasculares você vai ficar. Então, se você vai ficar longe das doenças cardiovasculares, você vai ficar mais saudável. Você vai estar mais perto da longevidade. Então, presta atenção aqui, você que está aqui. Você entendeu o porquê que você precisa fazer atividade física com carga e barra musculação? Isso não tem a ver com, tenho problema no ombro, tenho problema no joelho, tenho problema no quadril. Não tem a ver, porque dá para fazer atividade mesmo com alguma alteração osteoarticular. Existem inúmeros exercícios que dá para fazer. Eu vi aqui uma aluna minha que está com problema no quadril. Querida, fique tranquila. Fique tranquila, você vai ganhar massa muscular e você vai melhorar. O fato de não ter a amplitude total do quadril não significa que você não vai ganhar massa. Você não vai virar um halterofilista, obviamente. Mas você vai ganhar massa. O que você precisa é ter consistência. E ter, lógico, além da consistência, ter uma orientação para que mês a mês você evolua, para que você, sim, faça opções melhores de alimentação e regule coisas básicas do seu dia a dia, que é horário de dormir, como se hidratar, como fazer boas escolhas e ter consistência mínima na atividade física, uma atividade física focada para você, mulher 40 a mais. Porque quando você vai numa academia do nada, eu chego lá do nada. Primeiro, você não sabe fazer os exercícios. Segundo, você tem lesões e pode piorar essas lesões. Terceiro, nem tudo é pra gente. Quarto, não adianta fazer tudo isso, não ter consistência, não ter uma orientação, não saber o que comer, não saber como dormir, não saber como beber. Não adianta nada disso. Então, quantas pessoas aqui já tentaram um pouquinho de tudo e não deram certo? E não vai dar, porque a melhora é um conjunto e ela começa com você entendendo que quanto menos músculo você tiver, mais resistência insulínica e diabética você vai ficar. Porque a única bomba que vai sugar essa glicose do teu corpo são os músculos da sua perna. E quanto menos perna você fizer, mais perto de ter doenças cardiovasculares você vai ter. Você vai estar. Então, olha só. Dentro do desafio, é exatamente isso que a gente vai fazer. Dentro do desafio, você vai ser preparada para desinflamar, para a gente fazer com que o seu metabolismo seja reativado e te preparar para ganhar massa muscular. E detalhe, o que está dentro do desafio são coisas que são feitas na rotina do seu dia a dia. Você não vai parar a vida para fazer o que está aqui, não. É rotina do dia a dia. Você vai dormir, você vai acordar e eu vou falar para você, vou mostrar para você como é que você faz isso direito, para poder recuperar a energia, para poder acordar bem disposta. Eu vou te falar exatamente quais são as melhores escolhas na hora de alimentar e como é que você come, o que você come primeiro para sua insulina não subir, para sua glicose não subir, o que é que você faz logo depois de comer para sua glicose baixar, não é remédio, é coisinha de 5 minutos, até no trabalho você pode fazer.
Vou falar para você como é que você faz 20 minutos de exercício sem precisar sair de casa para acelerar esse processo e em 7 dias você desinflamou, você perdeu a gordura do fígado, você desinchou, você já perdeu cintura e você já está pronta para dar o próximo passo, que é ganhar massa muscular. Não tem como ganhar massa muscular inflamada. Não tem como ganhar massa muscular sem dormir. Então precisa desse momento para você preparar o seu corpo. O corpo não responde se ele está inflamado. Então não adianta tomar um suplemento, não adianta, você entendeu, fazer uma academia do nada. Primeiro precisa desinflamar, meu bem. O próximo desafio vai ser, se eu não me engano, no dia 7, tá? O link tá aqui, clica. Gente, valor ridículo, é praticamente simbólico, tá? Eu vi que teve gente que mandou pergunta, manda de novo aqui, porque eu não tô conseguindo voltar nas perguntinhas, tá bom? Então, presta atenção aqui. Você que tá aqui, eu tenho certeza que você tem um desses sintomas. Conta pra mim, como é que tá a sua coxa? Como é que tá aí sua massa muscular? Fala pra mim, como é que está a sua massa muscular? Você tá mais com gordura? Ou você tem massa muscular na coxa, no bumbum? Eu tô falando de coxa e de bumbum só, né? Sem contar o resto. O resto também importa. Mas agora a gente tá falando dos grandes queimadores de glicose. Como é que tá? Como é que tá o seu corpo hoje? Quanto tempo você não estimula o seu corpo com uma atividade física mínima? Porque isso é fundamental, tá? Ô, Aureni, clica aqui e chama a Nilce, tá? A Nilce te ajuda. Ela faz um agendamento para você, tá bom? Então, presta atenção. Como é que está o seu corpo? Você tem mais gordura ou você tem mais músculo? Então, existem vários estudos, né? Que mostram, né, que durante o nosso período de perimenopausa para menopausa, a gente perde 1% de músculo por ano, tá? A amiga tá falando aqui, ó, faço atividade diária. Atividade diária não significa que você tá fazendo direito. Eu conheço gente, de verdade, que me manda mensagem falando, eu faço... Um exemplo, tá? Eu faço musculação há 5 anos, há 8 anos. E quando eu vejo a foto da pessoa, é claro, é nítido que ela pode até estar indo lá fazendo alguma coisa. Mas não tá dando resultado, porque não adianta fazer qualquer coisa. Não adianta fazer coisas, vozes da sua cabeça. Não adianta fazer sem saber fazer escolhas alimentares. Não adianta fazer se não souber como dormir. Sim, gente, dormir é super importante. Não adianta fazer se esse treinamento não é consistente e não tem uma progressão e um objetivo claro, respeitando as suas limitações. Então não dá. Uma mulher 40 a mais, 50 a mais, ela não pode fazer isso sozinha, não deve. Porque a probabilidade dela fracassar é enorme. E ela vai ficar achando que não é para ela. E é para todas. E é para todas. Então presta atenção aqui. Comenta aqui para mim. Quem aqui já tentou alguma coisa? Caminhada, academia, crossfit, natação, hidroginástica, pilates, dietas malucas, caneta, emagrecedora. Comentam exatamente o que você já fez e que não deu certo. Noemi, clica no link aqui e faz a sua inscrição, tá? Esse link também tá lá na bio do meu Instagram, tá bom? Quem aqui já fez alguma coisa e não deu certo, ou você não conseguiu chegar a lugar nenhum? Ó, aqui a amiga tá falando que o peso tá muito acima, tá indo na academia, mas não tem resultado. Não tem e não vai ter. Por quê? Porque se você não desinflamar, se você não entender quais são as escolhas alimentares e não seguir
um protocolo de evolução da atividade física, você não vai sair do lugar. E você vai continuar engordando, tá? Você vai continuar engordando. E quanto mais você estiver engordando, mais insulina sobe, mais resistência, e daqui a pouco você está diabética, com pressão alta e com problemas cardiovasculares graves. E aí você vai falar, mas eu fazia academia. Mas não fazia direito. Sem orientação, mas não comia direito, mas não dormia direito. É um conjunto, gente, não tem nada a ver com medicação. O que acontece é que você vai no médico e o médico não trata essas coisas que são as coisas principais. Ele te dá lá um remédio, ó, a metformina, toma aí. Remédio para pressão, toma aí. Mas não trata a causa. Você precisa tratar a causa, meu amor. E a causa começa aqui, ó, em desinflamar seu corpo. Você quer ou não quer um resultado? Porque se você não quer um resultado, né, você quer um milagre. E milagre estão vendendo em formato de canetinha. Milagre estão vendendo em formato de dieta maluca. A gente está falando de uma coisa sustentável. Eu não falo de dieta, você não vai contar caloria. Você vai ter uma vida infinitamente melhor. Não é restrição. É libertação, é diferente. Não é restrição, é libertação. É diferente. Então, ó, a amiga que falou aqui, ó, perco peso, mas recupero com rapidez, né? A Noemi que falou que faz academia, se inscreve e faz. Mas faz assim, ó, direitinho, porque isso não é você vai ver que isso aqui não é 7 dias apenas. Você vai mudar a forma de olhar o seu corpo e de fazer bom uso dele. Então, na hora de comer, você vai criar um novo padrão. Na hora de fazer atividade física, um novo padrão. Na hora de dormir, um novo padrão. Você vai fazer uma mudança de hábito. Você vai levar para a vida. E não é restritivo. Essa que é a beleza do negócio. Não existe restrição, tá? O desafio começa no dia 7. Agora, é importante entrar antes para poder baixar o material, para poder ver as orientações, e na aula de abertura eu tiro as dúvidas e na segunda-feira a gente começa, ó. Eu, vocês, a minha equipe, de manhã até de noite. A gente vai ficar o dia inteiro com vocês nos principais momentos. Acordar, café da manhã, almoço, treino, jantar, todo dia ali, ó. Nada vai ser fora da sua rotina. Nada vai ser fora. Então você pode trabalhar fora, você pode tá viajando, porque dormir, acordar e comer, você faz em qualquer lugar. Não precisa de um negócio separado. Você faz em qualquer lugar. E a beleza do desafio é você entender que você vai levar esse conhecimento para a tua vida. E isso vai te desinflamar, vai preparar o teu corpo. Para quê? Para ganhar massa muscular. Porque a massa muscular é o que é o verdadeiro amigo da longevidade. É ele que vai queimar a glicose, é ele que vai acabar com a sua resistência insulínica, é ele que vai ser um queimador de gordura mesmo quando você estiver dormindo, é ele que ativa, né, a memória. E a gente vai trabalhar o corpo todo, prioritariamente membros inferiores, porque quem não tem perna já está marcado para morrer. E morrer mal, né? De fralda e tudo mais, né? Ó, a amiga falando aqui, ó, eu era assim, sempre fiz academia, mesmo assim fiquei pré-diabética. Depois que mudei os meus hábitos, perdi 10 quilos. Hoje estou bem e saí da pré-diabetes. Ó, isso aqui, ó, é o relato de alguém que entendeu que não é remédio, que não é caneta, que não é dieta maluca, é o básico bem feito. Mas se todo mundo soubesse fazer o básico bem feito, tava todo mundo bem, mas as pessoas não sabem. Não é só ir para a academia, não é só comer alface. Não é. É simples, mas se fosse fácil, todo mundo faria. Então, presta atenção, você está tendo a chance de fazer isso no desafio. Aproveita. O desafio é um treinamento para você mudar o seu estilo de vida. E mulher que não muda estilo de vida, hormônio nenhum resolve. Eu recebi uma pergunta
de uma pessoa nos meus stories falando assim, é possível ganhar massa muscular sem hormônios? É uma mulher na menopausa perguntando. E assim, ó, a primeira coisa é que os hormônios, eles precisam de matéria-prima para trabalhar. Então, se você come mal, dorme mal e não tem músculo, o hormônio não tem onde trabalhar. Então, é muito comum ver gente fazendo reposição hormonal sem resultado. Não melhorou quase nada. Não vou dizer que não melhorou nada, mas quase nada. Então, antes de pensar em reposição hormonal, precisa fazer o metabolismo trabalhar, precisa dar informação boa para o metabolismo, precisa dar estímulo de força para as pernas, precisa dar nutrição e hidratação adequada, precisa descansar direito. E descansar direito não é apenas dormir, deitar e dormir. Como se fosse fácil, né? Mulher na menopausa não deita e dorme. Quem aqui deita e dorme? Não deita e dorme, porque o seu cortisol tá alto à noite, principalmente se você belisca, tá? Então, dormir na menopausa é um desafio que a gente trata aqui, ó. Dentro desse desafio aqui, eu te ensino como é que você dorme. Eu ensino como é que melhora o teu sono, porque se você não dormir, você não consegue fazer atividade física, qualquer coisa que você come já vai te fazer engordar 200 quilos. E você vive inchada. Você vive inchada. Fala aqui pra mim, ó, quem é do desafio, se tiver alguém do desafio aqui, escreve aqui. A gente não trabalha bastante cada ponto, cada detalhinho? E eles são simples, gente, eles são fáceis de você executar. Ontem mesmo, dentro do grupo do desafio não, dentro do grupo de alunas já do protocolo, eu estava lá reiterando, falando sobre a importância do sono, passando os tópicos que elas precisam rever e dando, inclusive, mais uma dica, mais um suporte de algo que elas podem lançar mão para dormir melhor. Quem não dorme, não emagrece. E à noite, tá? Não é dormir de dia, não. Porque eu sei que você parece coruja de noite e de dia tá mais para bicho preguiça, né? E isso é por causa da sua resistência insulínica. É por causa dessa fase maluca. Você precisa regular. Se você não regular exatamente as suas escolhas agora, você vai ter vários desdobramentos, né? E os desdobramentos são esses: gordura no fígado, pressão alta, diabetes, triglicerídeos alto, colesterol alto e derrame, infarto, câncer e toda sorte de inflamações no corpo. Quem aqui se viu numa dessas situações hoje, agora? Quem aqui se identificou? Olha lá, a amiga falando aqui, ó, participei do desafio, tive resultados excelentes. Tá vendo aqui, ó? Amiga, fala aqui pra mim, você deu continuidade? Porque precisa dar continuidade, o desafio não é só 7 dias e acabou. Você deu continuidade? Conversa com a minha equipe, se você não deu continuidade, dê, senão você, senão, né, vira milagre, né? Olha lá, a outra amiga aqui falando aqui, ó. Fiz o primeiro e não segui certinho. Mesmo assim, eliminei 4 quilos em 7 dias. Ó aqui, ó. A amiga tá falando que nem fez direito e eliminou 4 quilos. Não é 4 quilos de qualquer coisa, gente. É gordura de verdade sem perda de massa muscular. Sem perda de massa muscular. Tá entendendo? Não é qualquer coisa, não. Tá? Ó, a outra amiga falando aqui, ó, muito tranquilo o desafio. Temos acesso a todas as dicas, mas somos nós que temos que ter a constância, a consciência da nossa necessidade e evolução. É isso mesmo, mas a gente fica ali, ó, a semana toda, né, incentivando, porque criar um novo hábito dá trabalho. Ó lá, a amiga falando, eu sou essa coruja e ultimamente te pareço bicho preguiça. Então, coruja à noite, né, com os olhos assim, e de dia parece um bicho preguiça. Isso é resistência insulínica gritando, gritando, gritando. Ô amiga coruja,
Você já está inscrita aqui? Por favor, faz esse favor para você. Participa de verdade, abraça com tudo, tá? Faz isso e depois dá o seu próximo passo. Sabe por quê? Porque a vida é uma só. E se você perder a chance agora de se cuidar, lá na frente não tem mais jeito, tá? Só um minutinho. Pronto. Fiquei sabendo que o nosso convidado já está chegando. Exatamente, ó, são 7 dias para transformar a sua mente e o seu corpo. E depois você dá o seu próximo passo, porque a gente desinflama para poder ganhar massa muscular, tá? Amiga que está pedindo ajuda, clica no link e faz a sua inscrição já, tá? Aqui, ó, me identifiquei. Difícil de trabalhar porque está de mau humor, cansada. Ó, faz a sua inscrição, não perde tempo não, tá? Tô esperando o nosso visitante chegar. Olá. André, acabei de te mandar um convite, tá? Seja muito bem-vindo. Espera aí. Te mandei um convite para ver se você consegue acessar. Eu te conheci através da mesa aposta, agora estou seguindo você aqui. Que bom. A vida é cheia de ciclos, né? Minha filha tem 27 anos. Ó, a sua filha de 27 anos precisa mudar os hábitos dela, tá bom? É isso, ela precisa começar mudando os hábitos dela, mas conversa com ela, vê se ela não vem fazer o desafio. Se ela fizer o desafio, já é, né, um upgrade bem grandão aí para ela. É simples de fazer, vai resolver bastante dos problemas dela, ela vai ter resultado rápido porque ela é bem jovem, né? Conversa com ela, pede para ela se inscrever. Tá bom? Estou com fadiga crônica, sinto dor no corpo. Amiga que está com fadiga crônica e sente dor no corpo, entra no desafio. Muitas vezes esse desafio, essa dor no corpo é por falta de atividade física e a gente vai avaliar e vai te ajudar, tá? Ó, meu amigo tá aqui, deixa eu ver aqui, ó. Eu tô mandando o convite para você de novo, André. Vê se você encontra ele. Aí, conseguiu. Conseguimos. Seja muito bem-vindo. Que bom. Prazer ter você aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Bom Pronto. te ver novamente. Eu estava procurando a live no outro Instagram, aí fica difícil de achar, né? Ah, a gente tá de Instagram novo, né? Tava no Divino Arranjo lá e mandei mensagem pro Marcelo. Marcelo, qual que é, pelo amor de Deus? Seja muito bem-vindo. Bom, para quem está nos assistindo, o professor André é uma referência em musculação, em atividade física, para professores, não, para alunos, né, que vão se tornar educadores físicos. É isso, André? Isso. E também é um excelente profissional para quem está procurando atividade física personalizada, barra mulheres principalmente. Eu fui uma dessas mulheres que encontrei o professor André, e quando eu estava precisando, eu procurei alguém que tinha referências, que tinha conhecimento e sensibilidade, porque para trabalhar com mulher é diferente, principalmente se é uma mulher 40 a mais, né? André, seja bem-vindo. E o nosso papo hoje é sobre resistência insulínica e
queria que você falasse um pouquinho da importância do músculo para a mulher 40 a mais, né? Eu já dei uma prévia falando a respeito, né, do assunto na parte clínica, mas queria que você falasse assim da parte funcional, né? Dentro da sua experiência, o que o músculo representa para uma mulher 40 a mais? Então, maravilha. Então, provavelmente, como eu te conheço, sei que você é super detalhista, você já deve ter explicado para as nossas mulheres que a resistência à insulina é quando as células nossas passam a responder menos a esse hormônio que é a insulina, que pega a glicose da corrente sanguínea e leva para o músculo. Então, a gente, com o passar dos anos, com o passar da idade, ou até quando nós estamos fora do peso, nós fazemos com que a insulina tenha menos eficiência. Então, qual que é o resultado disso? O sangue fica com mais açúcar, mais glicose, armazena mais gordura, principalmente na região abdominal, e aí a gente tem mais dificuldade de emagrecer e começa a ter risco de diabetes, principalmente a tipo 2. Provavelmente você já falou isso nessa primeira parte, né? Como a gente é professor, a gente é chato. Sim, Aí é chatíssimo, mas é sempre bom. A gente tenta falar na aula assim. Mas agora trazendo para o músculo. Por que o músculo é tão essencial nesse quadro para as mulheres? É porque o músculo é o nosso maior consumidor de glicose no corpo. Então nós temos dois grandes consumidores de glicose no corpo: o músculo e o cérebro. Então, quando falta glicose, o que acontece? Você percebe que você fica mais sonolento, o raciocínio fica mais difícil, está faltando glicose. E também, o músculo é um grande captador de glicose. Então, quanto mais músculo eu tenho, mais eu consigo captar essa glicose e queimar ela, gastar ela. Então, quanto menos músculo eu tenho, aí eu tenho a glicose circulando e menos dentro do músculo, e aí eu tenho mais resistência à insulina, né? Então, por isso que o músculo é tão importante. Se a mulher tem pouco músculo, ela tem muito açúcar no sangue circulando, esse açúcar acumula em gordura e pode trazer problemas para a saúde, né? Então, quando a gente tem bastante músculo, a gente melhora a nossa sensibilidade à insulina, aumenta o metabolismo basal, a gente protege também a perda de massa óssea, que para a mulher, a gente sabe que a mulher entra na menopausa, tem ciclo menstrual, começa a ter osteoporose, uma série de coisas. Então, o músculo é muito importante para regular os hormônios ligados à menopausa e essa parte de insulina. É muito importante para questão óssea. Então, por isso que vocês precisam de músculo, mulheres, porque ele é bom para tudo. André, fala para elas do corpo todo quais são os músculos que elas devem dar prioridade. Não que a gente não deva trabalhar tudo, a gente trabalha tudo. Mas na mulher, quais são os músculos que a gente mais tem que priorizar? Pensando nessa questão da resistência à insulina, o que a gente tem que entender? Que os grandes músculos devem ser os músculos mais trabalhados. Por dois motivos. Motivo funcional, que os músculos das pernas são grandes músculos e os músculos das costas. Então vamos ver pelo motivo funcional. Você precisa caminhar bem, andar bem, ter a sua independência, ter força para fazer suas atividades do dia a dia, ok? E a músculo das costas, músculos posturais, até por causa da funcionalidade, melhora da postura e é bonito uma pessoa com uma postura mais ereta, né? Então, e coincidentemente, os músculos que captam maior glicogênio e diminuem essa resistência à insulina são os grandes grupos musculares. Então, se a gente for trazer para as mulheres aí uma aplicação prática no dia a dia, a gente tem que entender que a gente vai perdendo músculo ao longo da idade. Passou dos 40, a gente perde aí de 3 a 8% de músculo. Se é sedentária, perde 8%. Se é ativa, minimiza ou até aumenta o músculo. E quais são os músculos que a gente tem que dar prioridade para trabalhar? Músculos das pernas, músculos das costas, os grandes grupos musculares. Então você pode colocar aí
agachamentos, elevação pélvica, levantamento terra, as remadas e puxadas para costas. São os exercícios mais indicados, né? Para quem quer ajudar não só essa parte postural, mas captar bastante glicogênio. Porque quanto mais músculo tem no movimento, igual o agachamento. Agachamento eu não trabalho só a coxa, a parte da frente da coxa. Trabalho o glúteo, trabalho toda a parte da coluna vertebral para manter a postura, abdômen. Então eu aciono músculos no corpo todo. Então, como eu aciono músculo no corpo todo, esses músculos precisam comer glicogênio. Então, se eu faço um exercício isoladinho, por exemplo, um de ombro, lateralzinho aqui ó, com halter, é pouco músculo trabalhando, pouco glicogênio ele vai comer. Agora, se eu faço um agachamento, ele fica faminto por energia ao músculo, então eu capto mais glicogênio. Ó, só para contextualizar, o André foi o profissional que eu chamei para gravar todos os exercícios do protocolo 50 Mais Linda. Então, quem está entrando no protocolo vai ver sempre o professor André como educador físico, explicando no detalhe cada exercício, né? Acho que ficou melhor agora a minha imagem. Quero te agradecer por isso, viu, professor? Tem mais uma coisa. As mulheres têm muito medo de fazer atividade física por causa das alterações osteoarticulares. Por exemplo, depois dos 40, é muito comum ter dor na coluna, ter problemas no quadril, ter ombro congelado, ter dores na cervical. Mas fala aqui para elas, isso é impeditivo de fazer atividade física, musculação especificamente? De maneira nenhuma. O que a gente tem que entender? Que muitas das dores que nós temos é por fraqueza muscular. Então vamos lá. Eu tenho dor na coluna. Ó, a Josilene está ali. Quem tem hérnia de disco pode fazer? Você deve fazer, Josilene. Por quê? Porque, vamos pensar aqui, eu tenho meu osso aqui. Se esse osso tem... Quem é que envolve o osso? O músculo. Então, se eu tenho um músculo forte, eu minimizo o trabalho do osso. Eu protejo o osso. Então, o que acontece muitas vezes? Você sente dor no osso, nas articulações, porque você está com o músculo fraco. Então, as articulações estão sobrecarregadas. Então, quando você faz um exercício bem acompanhado, bem estruturado, como é o que vocês vão ter aí no programa, você faz um passo a passo inteligente. É lógico que você não vai começar... Eu vou pegar o exemplo da Josilene aqui. Poxa, estou sem treinar. Ela não vai fazer o mesmo treino que a Valesca, porque a Valesca está adaptada, está treinando, está ativa. Então, existe um passo a passo estruturado, é um pouquinho por dia, de acordo com o seu nível de condicionamento, e isso vai te fortalecendo para que esse músculo fique mais forte, minimize o dano no osso, e aí você vai diminuir as dores. A maioria das doenças que nós temos hoje em dia é por falta de movimento e não por excesso de movimento. Então é importantíssimo treinar. E o que o professor vai fazer por você? O que a equipe, o time vai fazer por vocês? O time vai colocar a dose adequada para você e vai fazer as adaptações. Então, eu tô com uma dor no joelho, ok, vou substituir o exercício. Eu tô com uma dor no quadril, ok, vou substituir por um outro exercício. Então, sempre existe um exercício e uma maneira de fazer que você consiga fazer. Então, por exemplo, quando eu faço dinâmico, dói. Não tem problema, vamos começar com isometria. Então, são estratégias, a gente elimina a dor, te dá confiança, te fortalece e depois traz para o treinão. O André, fala um pouquinho, tem bastante mulher que tem dor no joelho. As perguntinhas que estão aqui que a gente não respondeu, calma, no final a gente responde, tá? Se o professor André não puder, eu fico no final para responder. Eu cheguei tarde, mas agora eu posso ir até mais. Então tá bom. Tem muita mulher que chega aqui com dor no joelho. Eu sempre comento aqui que dores no joelho, uma das partes em que influencia joelho é bumbum fraco. Fala aí um pouquinho a respeito disso, porque elas têm muito medo de fazer exercícios
para glúteo, não entendendo que fortalecimento de glúteo vai ajudar na recuperação desse joelho. Como é que você lida com isso? Como é que a gente fala para elas, incentiva a trabalhar bumbum para tratar joelho? Vamos lá, então. Eu não sei, a Josilene está dizendo que travou. Para você, travou aí o vídeo? Tá tudo bem. Então pode ser a internet dela, então. Então vamos lá. Então, o que acontece? O joelho da mulher, ele tem um problema. Por quê? O joelho da mulher é mais molinho do que o joelho do homem. A característica da articulação da mulher é mais molinha. E outra, as mulheres usam desde a adolescência um negócio chamado salto alto. Muitas mulheres usam saltos altíssimos. E o que acontece? O salto alto vai mudar o centro de gravidade do corpo da mulher, projetando a patela. Eu vou fazer uma bagunça aqui, ó. Patela. O ossinho, ó, aqui, ó. Eu sou doido, gente. A rótula. Esse ossinho do joelho, ele vai ser projetado para frente, aumentando a pressão no joelho da mulher e o desgaste. Então, 90% das mulheres têm o que a gente chama de condromalácia patelar, que é um desgaste nessa articulação do joelho e da patela. E dói. Então, o que acontece? A mulher precisa fazer a musculação para proteger essa articulação, ok? Fazer também trabalhos de mobilidade, alongamentos, e aí também entra o glúteo, porque novas pesquisas têm mostrado a relação da força do glúteo e da articulação do joelho. Então, quem tem glúteo, cadeia posterior da coxa mais forte, sente menos dor no joelho. Então, mulheres, vocês não precisam ter medo de treinar musculação. Então, muitas vezes a gente tem a objeção do quê? Se eu treinar musculação, eu vou ficar muito musculosa. Isso é mito. Isso é mito. Por quê? Queria muito que isso fosse verdade. Então, o ambiente hormonal da mulher, o ambiente hormonal feminino, não favorece que a mulher naturalmente fique grande. Então, por mais que você tenha seus hormônios naturais altos, testosterona, tudo bonitinho, papai do céu, fez você com menos hormônio para ficar musculosa do que o homem. É uma característica natural da mulher. Ok? Então pode treinar sem problema nenhum. Outra coisa, tô velha para começar. Não. O nosso corpo se adapta. A gente tem estudos com idosos com mais de 80 anos. O estudo foi feito em asilos e eles ganharam força, ganharam tecido muscular, melhoraram a velocidade de caminhada, melhoraram a independência no dia a dia. Então, isso daí, gente, precisa treinar. Outra coisa, eu vou entrar numa seara aqui, a gente está na moda das canetas emagrecedoras. Então, muita gente está usando a canetinha emagrecedora, ok? Está usando a canetinha emagrecedora, mas não sabe que do peso perdido, 30% a 40% é de músculo, e o músculo é importante para a mulher. Não só estético. Isso. É um prejuízo enorme, principalmente se a mulher for 40 a mais, porque ela não recupera isso. Não recupera. Ela já não recupera isso de forma simples, ainda perdendo tudo isso. Então, e aí qual que é o problema? Se ela for usar canetinha, porque às vezes está usando já, precisa fazer musculação junto. Porque quem faz musculação consegue brecar a perda desse músculo e potencializar a queima mais de gordura. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero emagrecer, tudo isso, tal. Só dieta resolve? Ela ajuda, mas sem músculo você fica com um metabolismo ineficiente. Então, vocês precisam aqui, preciso urgente fazer exercício, pois estou com fadiga crônica. A primeira coisa que vai melhorar, Josilene, essa live é para você, hein, Josilene? É a diminuição dessa fadiga crônica, fibromialgia. O tratamento para fibromialgia é o exercício.
Só que o exercício é moderadinho, é um exercício mais terapêutico, você não vai sentir dor. Então, existe a musculação para performance, para competição, e existe a musculação terapêutica, que é o que nós estamos querendo colocar aqui. E gradativamente nós vamos evoluindo, vamos crescendo, e você vai sentir a necessidade de aumentar, porque vai ficar fácil. Então é um treino muito mais tranquilo do que vocês imaginam e vai gerar muito resultado. Sabe o que eu percebo? Na verdade, eu percebo até porque eu já também passei por essa ansiedade. A maioria das mulheres, elas vêm numa alteração de hábito de vida de décadas. Estão dormindo mal, comendo mal, se tornando cada vez mais sedentária. E aí querem resolver as bursites, tendinites, fibromialgia, dores no joelho, seja lá o que for, em uma semana. Isso é impossível, né? A consistência de fazer a coisa certa do jeito certo é que vai levar ao resultado adequado. Fala para elas a respeito do por que elas não devem tentar fazer as coisas sozinhas. Porque assim, ó, rede social, a gente sabe, eu sei, você sabe, a quantidade de gente dando dicas, né? Mas vale a pena ficar na academia ou tentando fazer dieta somente pegando dicas? Você acha que uma pessoa consegue evoluir? Porque a gente tem essa dificuldade. A dificuldade de mostrar para elas que não adianta fazer, né, as receitinhas de bolo que colocam na rede social, porque nem tudo é para todo mundo. Não adianta fazer dieta maluca. É a consistência certa, fazendo a coisa certa, né, com a orientação certa. Como que você lida com isso? O que você fala para as mulheres que vêm querendo uma dica? Tô vendo, tô te vendo. É que para mim tá... Eu não tô aparecendo na câmera, mas para você eu tô aparecendo Não, normal? tô te vendo. Tá bom, que doideira. Para mim ficou tudo escuro aqui. Quer Mas sair de novo? não, pode deixar, eu não quero que atrapalhe. Mas se você tá me vendo, tá bom, tá tudo certo. Tá bom? Fica do jeito que tá ótimo. Fica do jeito que tá. Então vamos lá. Desculpa, eu fiquei desconcentrado aqui com a pergunta. A pergunta mais. Só resume ela para mim. A pergunta é o seguinte: hoje em dia, nas redes sociais, tem dica para tudo. A importante Então, é de educador fazer. físico, nutricionista, médico. Só que você acha que alguém consegue viver de dica, ter resultado de dica? Porque tem Vamos muita lá. dica sensacionalista e tem muito profissional querendo vender a bala de prata. A dica, ela é importante muitas vezes para te dar o start para você começar. Só que muitas vezes essa dica, ela não é direcionada para as suas necessidades. Cada indivíduo é um indivíduo. Então, por exemplo, vamos supor aqui, quando a gente começou, vou dar o seu exemplo. Você tinha uma dor no quadril. Então, se você vivesse de dica, muitas vezes aquela dica não ia resolver o seu problema de dor no quadril e você ia ter a sua evolução muitas vezes limitada. Ou então, interrompida, né? Porque se você pega a dica errada para você, você entra em crise e você fala, aquilo não é para mim. Claro, e outra coisa, quando a gente vai montar um treinamento, a gente não analisa só se a pessoa quer emagrecer ou não. A gente vê quais são os grupos musculares que estão desequilibrados. A gente vê a parte postural, qual que é os músculos que estão mais fracos e quais estão mais fortes e precisam ser alongados. A gente olha também toda uma questão de, já falei aqui, postura, e também tem a parte psicológica do aluno. Por exemplo, tem alunos que gostam de treinos mais calmos e tranquilos. Tem alunos que gostam de treinos mais dinâmicos, acelerados, revezando exercícios. Então, se eu passo algo genérico para todo mundo, eu não consigo captar essas nuances. Então, tem mulheres que vão adorar fazer um treino rápido,
combinando aeróbio com musculação, fazendo ali polichinelo entre os exercícios, e elas vão adorar e vão ficar motivadas. Mas tem mulheres que não, elas preferem ficar mais calmas, tranquilas, prestar atenção no gesto que elas estão fazendo para não fazer errado. São perfis diferentes. Então, quando eu tenho a oportunidade de conhecer a aluna, eu monto dentro dos grupos musculares que ela precisa melhorar, se ela tem dor, se ela não tem dor, o objetivo dela, o que ela gosta ou não de fazer, e eu consigo fazer um treino que é o treino perfeito para ela. Então, qual que é o treino bom? É o treino que a pessoa tem resultado e tem prazer em fazer. Tudo que a gente tem prazer em fazer, a gente faz por mais tempo. E é isso que realmente dá resultado. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. E muitas vezes a gente pode pegar a dica, sim, mas tem que ver se essa dica não vai mais atrapalhar do que ajudar. É isso aí. Eu também acho isso. Com relação à frequência de atividade física, o que você considera, dentro da sua experiência, que seja um mínimo para que essa mulher comece a ter algum resultado, né? E a gente está falando de musculação aqui, a gente não está falando do básico. Eu coloquei um desafio aqui. Esse desafio, na verdade, ele não é de musculação. Esse desafio é para ela desinflamar e desinchar, preparar o corpo para começar a atividade física. Eu vou fazer só um parênteses aqui. Quando nós começamos, quem cuidou da minha parte de atividade física no início, lá em 2023, foi o André. Eu cheguei com muita dor no quadril e com muito medo. E olha que eu sou fisioterapeuta, gente. E eu cheguei com tudo isso de medo, glúteo fraquinho, muita dor. E aí o André começou a me tratar de forma personalizada. Porém, eu ainda estava bastante inflamada. E aí, eu conversando com o André, falei, quer saber? Vou estudar um pouquinho sobre nutrição, porque talvez as minhas escolhas não estejam tão boas. E aí, André, eu descobri que o corpo inflamado demora mais para responder. Ele demora muito mais. Então, o protocolo aqui tem o objetivo de desinflamar o corpo dessa mulher, preparar, ativar o metabolismo dela com alguns exercícios funcionais sem impacto, para daí a gente iniciar um projeto de atividade física para ganho de massa muscular, né? E aí foi isso que eu fiz. O André cuidou dos muitos meses aí desse meu começo. E se eu não tivesse tido uma orientação de um profissional, eu iria estar travada no medo, eu tinha bastante limitação no quadril, e mesmo tendo conhecimento, eu não conseguia fazer sozinha. Então, fazer com alguém que realmente quer te ajudar, porque bora lá que tem profissional que não está preocupado com o cliente, que tem o desejo de te ajudar, é extremamente fundamental. Dito isso, qual é o tempo mínimo de musculação para que essa mulher comece a ter ali os primeiros resultados? E quando eu digo os primeiros resultados, não é aquele bundão, aquele pernão. Não, sim. Mobilidade, é um pouco sim de ganho de massa muscular, é uma textura um pouquinho mais fina, que é o que a gente quer. O que a gente entende, né? Hoje em dia saiu bastante diretrizes aí sobre treinamento e saúde, né? Então, para começar, o que a gente tem que pensar? Antes a gente pensava no treino perfeito. Agora a gente entende que o treino perfeito é o treino que a pessoa consegue encaixar na rotina dela. Então, por exemplo, hoje se você conseguir fazer 2 a 3 vezes por semana dessa atividade, trabalhando o corpo inteiro. Não precisa ser um dia só de perna, um dia só de braço, não. 2 a 3 vezes por semana, trabalhando o corpo todo. No mínimo 30 minutinhos, você já vai ter resultados incríveis. O foco tem que ser não no peso que você vai levantar, mas na qualidade de execução do movimento, e a carga que você vai usar é leve e moderada. Então, foca nisso. Poxa, 2 vezes por semana, gente. 30 minutos, você já vai sentir muito resultado. A gente fala que não tem tempo, mas se você for olhar no seu celular, você ficou mais de 1 hora nas redes sociais, mais de 1 hora vendo algum capítulo de YouTube, ou um podcast, ou um Netflix, coisa do tipo, e
para vocês, vocês precisam reservar esse tempo. Então, vocês precisam reservar aí 2 a 3 vezes por semana, 30 minutinhos para começar. Depois vai evoluindo, é claro. Mas você já consegue ter resultados dessa maneira. Ó, vou responder essa aqui da Josi, que essa é boa. Ela falou que ela tem que aprender a gostar de fazer exercício. Sabe quando é que você vai gostar de fazer o exercício? Quando você parar de sentir dor. Só que pra você parar de sentir dor, você precisa começar. Então, você é adulta, você precisa fazer coisas de adulto. O adulto não faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Às vezes a gente quer que os nossos filhos façam coisas que a gente não faz. Então você, minha querida, precisa entender que o seu remédio é a atividade física. E que, como um bom remédio, na maioria das vezes a gente não gosta de fazer. E eu vou ser sincera, André, até hoje eu não gosto de fazer. Eu vou porque eu sei que eu preciso. E a hora que eu gosto é a hora que acabou. A hora que... A gente gosta do resultado, né? Exatamente. Porque aí você coloca um vestido e aquele vestido cai melhor. Você se olha no espelho e sente melhor. Você parou de sentir dor. Então, isso vai te motivando a fazer mais. Né? Então, é aquela coisa. Pensa grande, começa pequenininho, mas começa agora. Toma uma iniciativa. Por exemplo, essa semana aqui, eu fui ver o preço de remédio de colesterol aqui que uma pessoa da família estava precisando. Gente, mais de R$ 200 de remédio para colesterol. E aí a gente fala, tô sem dinheiro, tô sem tempo, tudo. Imagine só, daqui a pouco você está tendo que tomar um remédio para colesterol, um remédio para dor articular, um remédio para osteoporose, um remédio... Daqui a pouco você está limitada, com dor, mal-humorada. E será que não vale a pena? Então, assim, às vezes a gente acorda e fala assim, poxa, não quero trabalhar hoje, mas você precisa trabalhar, é o que a Valesca falou, é coisa de adulto. Então você precisa fazer. E outra, você vai gastar um pouco de tempo treinando para poder viver anos a mais com quem você ama. Então é isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha filha. Então hoje eu falo assim, poxa, vou treinar, vou ficar bem, porque eu quero estar disposto para acompanhar ela, brincar com ela, viver mais tempo. E eu quero ver minha filha casando, e quero ver minha filha se formando na faculdade. Então eu vou fazer por causa de quem eu amo também, para não dar trabalho para os outros. Exatamente. Então tem todos esses componentes, né? Ó, tem uma pessoa, uma moça aqui, que é uma aluna lá da mesa aposta. Olha o que ela escreveu, ó. Eu sou o contrário. Se fizer atividade física, aí sinto dor. Fora isso, fico tranquila. Deixa eu te contar uma coisa, amiga. Isso é uma falsa verdade. Primeiro, a dor do exercício acontece justamente porque você mexeu, porque você lesou o músculo e o músculo vai se recuperar e vai crescer. Todo mundo, na maioria das vezes, tem uma dor pós-exercício. Agora, essa ideia de que você está tranquila agora é uma ideia equivocada, porque essa tranquilidade agora vai te cobrar um preço muito caro. Porque quanto menos exercício, menos músculo. Quanto menos músculos, mais resistência insulínica. Quanto mais resistência insulínica, mais portas abertas para doenças cardiovasculares, que uma hora vai bater aí no seu coração, infarto, AVC, enfim, coisas desse tipo. Então, cuidado. Ô, Valesca, e muitas vezes o que acontece? O pessoal, aí eu vou fazer até eu vou até entender o lado da Alua Roupas aí. Vamos lá. Porque muitas vezes ela chega na academia e ela encontra profissionais desqualificados. Aí o que vai acontecer? Esse profissional vai passar exercício a mais do que ela pode fazer e vai exagerar na intensidade. Aí essa dor pode ser potencializada. Então vamos lá, para te ajudar, Luara. Principalmente se ela tiver alguma lesãozinha. Isso. Então é assim, é começar pouquinho, gente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É uma sériezinha, se você já tem muito histórico de dor, é uma sériezinha no primeiro dia. 5, 6 exercícios com uma sériezinha só. Professor André, uma série só? Porque você sente dor. Então, se eu coloco muitas séries, no outro dia você acorda toda dolorida, você vai me xingar e nunca mais vai querer voltar na academia. Então, eu posso começar com você com uma série.
No dia que você voltar, dia seguinte, e aí, ficou dolorida? Não ficou, Valesca? Não, André, eu tô bem. Então tá bom, vamos tentar 2 séries hoje? E aí eu vou e coloco 2. E aí no dia seguinte eu pergunto, e aí, ficou dolorida? Ah, fiquei um pouquinho. Mas é exagerado? É só quando põe a mão, porque tem a dor de que quando você se mexe dói, e tem a dor de quando você toca. Ah, não, é só quando eu movimento. Ah, então tá bom, é uma dor muscular normal. Vamos manter em duas séries e eu não vou aumentar o peso hoje. Isso vai acontecer o quê? A adaptação do organismo, como a Valesca falou. E aí vai chegar o ponto que você vai falar, nossa, professor, tá tranquilo, eu não tô mais com dor. E aí a gente vai evoluindo. Então, muitas vezes erraram com você a quantidade, a ordem e a duração dos exercícios. Sem contar a execução, né? Que na maioria das vezes, se você está numa academia, né, sem uma orientação adequada, a execução vai ser uma execução mal feita. Execuções mal feitas geram dor. Então, é importante de você entender o professor André, para quem está aqui em São Paulo e quiser uma orientação bem personalizada, específica, pode entrar lá no Instagram dele, André. Manda um oi aqui do seu Instagram para elas já seguirem. Tá, um Eu tô pouquinho. com o link afixado aqui, não consigo fazer mais um outro, né, colocar nada fixo. Mas, ó, segue o doutor André, porque muitas vezes você está querendo uma coisa mais específica. O professor André pode te ajudar. Agora, se você está no período da pré e pós-menopausa e quer desinflamar, quer começar um processo, né, mais na base mesmo, você entra no desafio, a gente faz esse trabalho e lá dentro tem um protocolo de atividade física bem no estilo que o André falou, até porque ele participou da criação de. Sim. A gente precisa, inclusive, fazer a segunda rodada, viu? Dos vídeos, tá? Bora, me chama. Vamos Fazer marcar e a os gente faz. métricos, fazer os combinados. Sim. Mas olha só, eu e o professor André, nós gravamos quase 200 exercícios para mulheres. Quase 200, foi 180 e alguma coisa. Foi incrível. E tudo que ele, né, orientou e tudo que ele passou são coisas que eu comecei fazendo lá em 2023 do básico. E hoje já estou agachando, hoje já faço exercícios numa amplitude maior, mesmo tendo uma limitação de quadril definitiva, né? Tem uma lesão definitiva no quadril. Então é possível. Marcelo nunca mais teve crise de coluna. Marcelo tinha crises de coluna de ficar de cama dias, né? Nunca mais teve. Fazendo um treinamento aí de musculação mesmo, né? Orientação do professor André. É isso. André, eu quero agradecer, né, sua participação. Você foi uma pessoa, foi não, é uma pessoa extremamente importante para mim, para o Marcelo. Deus trouxe você na hora certa na nossa vida. Foi um prazer e é uma honra trabalhar com você. E espero, né, que você tenha sucesso em tudo que você faça, porque você é excelente, né? E eu tenho Obrigado. prazer e honra de dizer que você é meu amigo, né? Considero você como meu amigo. Dá um final aqui para as meninas, dá um conselho para as meninas que estão aqui, para a gente encerrar com chave de ouro. Então vamos lá. Meninas, pensem da seguinte maneira. Hoje, como a gente falou aqui, tem muitas coisas que nós gostamos de fazer e coisas que nós não gostamos. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que tem coisas que são necessárias. Eu sei que o tema hoje aqui é resistência à insulina, mas a musculação, a ciência tem mostrado que a musculação melhora a resistência à insulina, melhora a saúde óssea e articular da mulher, melhora a parte hormonal da mulher, vai diminuir sintomas de menopausa, ela melhora a sua estética, ela melhora o seu humor. E agora, o que a gente percebeu? Que a
Musculação melhora toda a parte cognitiva, evita Alzheimer, evita todo esse tipo de situação. Gente, então não é uma questão de muitas vezes gostar e não gostar. É a questão de encontrar alguém que adapte esse treino que é tão necessário às suas características. Então, nós estamos aqui para ajudar. Então, se você se identifica com a Valesca, faça esse trabalho com ela, porque é com carinho, é com acompanhamento, e depois os resultados vão fazer você gostar. Eu convido vocês também a que têm dúvidas. O meu Instagram é só sobre exercício. Então, eu ensino a executar os exercícios. Me siga, vai ser um prazer ter vocês lá. E começa aos pouquinhos. Não cai na pilha das pessoas que querem tratar você muitas vezes como atleta. Então começa devagarzinho. Começa meia horinha por dia. À medida que você for evoluindo, sentindo mais necessidade e facilidade, aumenta 5 minutinhos a mais. Mas pensa grande, começa pequenininho, mas começa hoje. Não fica adiando para o futuro, porque você vai perder tempo com as pessoas que você ama. Então hoje eu tenho eu vou colocar aqui um caso pessoal. A minha avózinha tá com Alzheimer lá na minha casa, na casa da minha mãe. É tão difícil, gente, a gente ver uma pessoa que a gente ama, sem massa muscular. Ela nunca fez atividade física na vida. E aí eu fico pensando, será que poderia ter sido diferente? Será que poderia ter sido diferente se eu treinasse a minha avó 20 anos atrás? Então, assim, pode ser diferente, pode ser melhor e pode ser sem dor. É só você fazer da maneira correta, tá? E aí você vai ter tempo depois para fazer tudo que você gosta. Ah, eu gosto de outros tipos de atividade, eu gosto de corrida, sim. Mas 2 vezes por semana, meia horinha. 3 vezes por semana, meia horinha. Faz o que você não quer por meia hora para poder fazer por anos aquilo que você gosta, tá? Valesca, obrigado de coração e já sabe, né? Sempre que precisar, chama aqui que é sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, André. Ó, um beijo e que Deus abençoe você, a sua família, o seu trabalho sempre, tá bom? Amém. Todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei como é que você sai, tá? Aí você tem que ver. Fica tranquila, fica em paz. Ó, quem tá aqui, eu vou dar os últimos recadinhos, tá? E os recados são, primeira coisa, foque no fazer agora. E não no fazer tudo, mas no fazer o seu melhor. A coisa mais importante é você olhar para o seu corpo agora e começar a construir na sua cabeça a ideia de como é que você quer estar daqui a alguns anos, tá? Por isso que você não precisa ter a ânsia de querer ter resultado imediato, mas você precisa começar. O excelente começo é o desafio, porque o desafio vai desinflamar o seu corpo e quando a gente desinflama o nosso corpo, nós facilitamos todo o processo. Como, por exemplo, tomar um suplemento. Não adianta tomar um suplemento com o corpo inflamado. Também não adianta, né, desinflamar o corpo e não fazer uma atividade física. Também não adianta fazer atividade física, desinflamar o corpo e não dormir. Então, dentro do desafio, eu vou te ensinar e vou fazer junto com você toda essa mudança de hábito. Nós vamos comer juntas, você vai entender, né, o porquê das melhores escolhas, você vai entender os horários melhor que vão favorecer a sua queima de gordura, o seu ganho de massa muscular. Você vai ter de fato, né, não só o conhecimento, mas a prática, que é o que faz você mudar de resultado. E isso não é dieta, não é contar caloria, não é fazer exercícios que vão te deixar dolorida e exaustas, vai te botar em crise. Isso é fazer o básico bem feito, que é o que ninguém está oferecendo. As pessoas estão oferecendo algo extraordinário, caro e insustentável. Eu estou oferecendo para vocês algo relativamente a preço de banana de feira mesmo, né? Porque R$ 49 não é nada, né? Para passar para você algo que vai te entregar tudo. Consegue entender? É isso que você precisa entender. Então,
clica aqui no desafio, faz a sua inscrição, participa. Vai ser, assim, extraordinário ter você aqui. E depois, a gente dá o próximo passo. E o próximo passo é ganhar massa muscular e ganhar perna, ganhar bumbum. Não para ficar bonita, muito embora você vá ficar, mas para que você possa se tornar uma mulher funcional, para que a sua memória volte, para que você tenha os sintomas da menopausa diminuídos, para que você volte a namorar com o seu marido, para que você volte a ter prazer em sair de casa e até criar novos projetos, trabalhar novamente, conquistar novas coisas. Coisa que a maioria, depois dos 50, acha que não dá mais tempo. Eu garanto para você que você vai entender que o que você mais tem é tempo, porque você vai ter saúde. Quem não tem saúde não tem mais tempo. É simples assim, tá? O desafio vai começar agora, no dia 7, mas vocês precisam entrar antes para poder acessar o material, para poder acessar as informações, tá? Então, clica no link que está aqui no meu fixado, aqui embaixo, já faz a sua inscrição. Na sequência, você já vai ser enviada para dentro de um grupo, onde a parte prática vai ser dentro desse grupo, tá? Minha equipe entra em contato com você em seguida, logo depois que você se inscreve, para te explicar. O desafio, ele é simples, mas se fosse fácil, todo mundo faria. Então, vem fazer, vem aprender, porque esse conhecimento precisa ser colocado em prática, não pode ficar no papel. Se ele ficar no papel, não vai adiantar, tá? Eu não estou ligando para ninguém, não estou oferecendo nada, tá? Nós não fazemos isso. Precisa prestar atenção, tá? Deixa eu ver aqui que eu acho que tem mais algumas perguntas. Cintura de 82, é a cintura de risco, né? Vamos trabalhar para essa cintura diminuir? Agora, você tem que entender que não é só diminuir cintura de qualquer forma. Você precisa não só fazer o processo para desinflamar, para perder um pouco de gordura no fígado, mas você também precisa fazer o processo de ganho de massa muscular. Quanto mais massa muscular você tiver, mais a sua gordura vai ser eliminada. Porque o músculo, quanto maior ele está, mais ele consome energia, né? Então, ele vai consumir energia, inclusive, dormindo. Tá? Por isso que as pessoas precisam descansar. Porque a hora que a gente descansa é a hora que a gente queima caloria, é a hora que a gente perde gordura, é a hora que o músculo cresce. Se não dorme, não acontece isso. E dentro do desafio eu te explico. Tá bom? Ó, a amiga que tava com fibromialgia, Josi. Ô, Josi, se inscreve no desafio, tá? Eu não sei, você já se inscreveu? Porque com tudo isso, amiga, que a gente falou hoje, se você não se inscrever, nada pode salvar, entendeu? Que mais? E é isso. Quem tem diabetes pode fazer o desafio? Amiga, a hora que terminar a live, assiste ela desde o começo, tá? Assiste desde o começo, porque foi basicamente para esse tipo de público, tá? Porque quem não tá com diabetes tá pré, né? Tá pré. E isso tudo que nós falamos aqui é justamente para tirar as pessoas de se tornarem diabéticas. E se você já tá, vai melhorar muito o seu caso. Se você possivelmente tomar uma dose de insulina baixa, é capaz disso melhorar num ponto de você se livrar da insulina de vez, tá? Eu não tô falando que, não tô prometendo, porque cada caso é um caso. Mas na maioria das vezes isso acontece, porque os hábitos de vida realmente são muito poderosos, maior, inclusive, do que a própria genética, tá? Os exercícios poderão ser feitos em casa, sim. A maior parte dos exercícios do protocolo dá para fazer em casa, e os exercícios do desafio são 100% para fazer em casa, tá? Então, esses 7 dias aqui é em casa que você vai fazer. Já no protocolo, ele tem, né? O protocolo é o segundo passo, é onde a gente vai ganhar massa muscular. Lá você tem a opção de fazer em casa ou na academia. Mas no desafio, todos os exercícios são em casa. Que mais? Eu não durmo direito. Ô, Josi, você tá num combo, né? Horrível, amiga. Então, assim, ó, ou você dá o passo para você se cuidar agora, ou, né, infelizmente,
você sabe que a, né, possibilidade de você ter uma piora de todos esses quadros é enorme, né? Tá? Quem faz medicação de diabetes e fibromialgia pode participar? Pode. Você pode, inclusive, fazer uso de remédio até para câncer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Você tá fazendo químio, usa hipertensivo, remédio para diabetes, para fibromialgia, remédio para acordar, remédio para dormir. O objetivo do desafio é te desinflamar. É justamente desmamar você de todas essas medicações que não estão te curando, estão te fazendo refém de se tornar uma pessoa cada vez mais doente e dependente. Dependente do sistema, dependente das pessoas, né? Dependente eterna, né? De farmácia, cliente fiel da indústria farmacêutica. Então vocês precisam entender isso, gente. Quanto mais vocês trabalharem a saúde de vocês, menos remédio, menos dependência, tá? Menos dificuldade. E para isso tem um custo. Qual que é o custo? Você fazer agora que você não está com vontade, que você tem dor. Tá? Porque eu garanto para você que aqui não tem ninguém que está bem. Tem alguém aqui que está 100% maravilhosa? Não tem, gente. Por que não tem? Porque quem está 100% maravilhosa é porque já está fazendo isso. E aí não tem tempo para vir aqui, porque nem precisa ouvir isso, já está fazendo. Então, assim, ó, praticamente 100% das pessoas que estão aqui estão acima do peso, sentem dores, não dormem à noite, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para diabetes, toma remédio para fibromialgia, toma remédio para hipertensão, não tem libido, tá irritada. Eu tô falando alguma mentira? Se você tivesse maravilhosa, você estaria aqui? É óbvio que não. Então é para todo mundo. Ah, tem um problema no joelho, é para você. Ah, eu tenho problema na coluna, é para você. Ah, eu tomo remédio, é para você. Porque o objetivo é justamente te libertar. O objetivo é te libertar. Não é te prender em medicação, suplemento, consultas médicas eternas. É libertar. Entendeu? Agora, quer continuar no remédio? Quer continuar na lamúria? Aí é opcional, né? Tá bom? É opcional. Josi, tô te esperando no protocolo, no desafio e depois no protocolo, porque o teu caso, amiga, 7 dias é só o começo, né? Precisa dar continuidade. E é um processo. Como eu disse, não tem como você resolver em uma semana o que você tá fazendo errado uma vida inteira, né? Por exemplo, você não tá desse jeito do nada. Ninguém fica diabética do nada. Ninguém fica com bursite, tendinite do nada. Ninguém tem problema na articulação do nada. Ninguém tem Alzheimer do nada. Ninguém tem problema de memória, falta de libido do nada. Isso aqui foi cultivado por vocês há décadas, através das más escolhas. Quando você escolheu comer mal, dormir mal, quando você escolheu tomar remédio sem precisar, quando você escolheu tomar refrigerante, quando você escolheu ficar sedentária. São escolhas que nós fizemos no passado e que estão batendo na porta agora. Tá? Então, eu quero ver vocês nesse desafio. É um chamado. É um chamado. Agora, se você não atender esse chamado, o problema é todo de vocês, porque eu tô fazendo a minha parte com muito carinho, a minha equipe tá se desdobrando para melhorar, mas a gente não pode fazer por você, né? Só você pode fazer por você. E eu espero de verdade que vocês entendam que a única saída para vocês terem uma vida melhor se chama cuidar da sua saúde. E cuidar da sua saúde resume-se quase que integralmente em ter músculos. Quem não tem músculos não tem saúde. E vai pagar com a sua memória, e vai pagar com a sua função, não vai ter função de joelho, de quadril. Vai pagar com o seu fígado, com o seu pâncreas, vai ter diabetes, vai ter gordura no fígado, vai ter hipertensa, vai ter AVC, vai ter derrame, vai ter câncer. E tudo isso
É uma escolha. Ok? Eu amo vocês, espero ver vocês no desafio. Ó, o link tá aqui. Eu vou também deixar o link lá na bio do meu Instagram. E para de enrolar e bora lá fazer essa inscrição, porque isso nem é preço, tá? Super beijo, até a próxima.